Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, paz do Senhor Jesus, a todos vocês, nossos seguidores do Você Crê. Estamos iniciando mais um episódio para a honra e glória do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, então como é bom estar com vocês e como é bom trazer convidados aqui para que vocês venham conhecer histórias que venham edificar suas vidas. E a minha vida também, que toda sexta-feira aqui eu sou edificada por cada testemunho abençoado. E estamos iniciando o mês de julho, ô glória! Que tenhamos um mês de julho abençoado, próspero e com muitas realizações. Porque o nosso Deus, ele é um Deus bom, maravilhoso e cuida de toda a nossa trajetória. Então, já peço que você peça para o Senhor abençoar o teu mês de julho e que você venha viver algo extraordinário, tá? Olha, lembrando, para que você venha compartilhar essa entrevista, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscreva, nos ajuda. E além disso, ativa as notificações em todas para que vocês venham receber toda sexta-feira as nossas entrevistas e todas as atualizações. Já nos siga em todas as redes sociais, tá bom? E será uma honra ter você aqui como nossos seguidores, ter você aqui para comentar, para compartilhar, para curtir as nossas entrevistas, tá bom? E eu quero deixar aqui para vocês, ó, Salmo 125, que diz assim, ó: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Então, para esse mês, início de mês de julho, e mês de julho é um mês especial, é o mês do meu aniversário, né, de vida, é o mês do aniversário do meu casamento, então assim, para mim é um mês abençoado, né? Então, aqueles que confiam no Senhor, né, em outras versões, serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, é o que eu desejo a você, que você permaneça firme, mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de um diagnóstico difícil, mas permaneça firme, né? A nossa convidada hoje, a Pamela, essa jovem linda, vai compartilhar a sua trajetória, né, de muitas dores, mas que o Senhor concedeu a vitória. E ela está aqui para compartilhar que o nosso Deus permanece fiel. E como ela permaneceu fiel, o Senhor deu vitória e ela vai compartilhar a sua trajetória. Então, permaneça firme como um monte de Sião. Não se abalam, mas permaneçam para sempre. Então, fique firme na presença do Senhor. Não deixe nada abalar a tua fé. Não deixe nada tirar a tua alegria. Não deixe nada tirar o teu contentamento do Senhor, porque tudo vem dele e é para ele. Então, nós não entendemos quando estamos no meio da dor, por que a gente está passando aquilo? Mas tudo é para a honra e glória dele. Então permaneça firme com Jesus. Não desista da tua fé. Receba hoje, nesta noite, um encorajamento na sua vida, na sua história, na sua trajetória, tá? Em nome de Jesus, essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês e que venhamos estar sempre contentes e confiantes no Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? Vamos dar um bem-vindo para nossa querida irmã Pamela. Paz do Senhor Jesus, Pamela, muito bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, irmã Antônia. Pai do Senhor, povo de Deus que está presente assistindo em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no carro, aonde você estiver, que a paz de Jesus esteja com você neste momento. Para mim é um privilégio de estar aqui. Amém. Pela primeira vez no podcast Você Crê. Isso. Só para quem crê, né, Pamela? É só para quem crê, de fato. Você viveu isso, né, Pamela? Eu vivi isso. Então, o seu testemunho é muito forte, muito impactante, né? Então, todos vão conhecer, saber os detalhes, né? Porque você é uma pessoa maravilhosa. Ela canta, gente. É uma cantora, assim, que, meu Deus do céu, tem uma voz ungida. Daqui a pouco vocês vão... Glória a Deus. Vocês vão escutar um pouquinho da Paula que ela vai cantar aqui. E ela vai contar o testemunho dela, a trajetória dela, de enfermidades, né? Você passou pelo vale da sombra da morte, passou pela morte e está aqui para contar esse milagre. Fica à vontade, Pamela, para compartilhar do início. Amém. Eu
tinha 1 ano de idade quando eu fui pro campo missionário com os meus pais, na Bahia. Sim. Num lugar muito simples, no sertão, chamado Lagoa Clara. Até hoje eu me lembro de algumas coisas. E nesse tempo a gente não tinha muito conhecimento da doença diabetes tipo 1. Sim. Você já nasceu com essa doença, então, no caso? Não. Ah, tá. Eu adquiri com um tempo depois e aí a gente descobriu, tinha 4 anos de idade. Entendi. Então, assim, a gente crê que foi uma permissão do Senhor para que hoje gerasse um testemunho testemunho vivo, para impactar pessoas. Sim. Né? Porque geralmente quem descobre com um tempo depois, porque já nasce. E no caso, eu não nasci com essa enfermidade. Nossa, entendi. E com 4 anos de idade, depois de uma festa nesse campo, a qual meus pais fizeram com a ajuda de outras irmãs que vieram de fora, eu comecei a passar mal, eu comi muito algodão doce. A filha do missionário era a primeira da fila. Eita! Eu fazia a festa. Comecei a sentir muita sede, muita vontade de ir no banheiro. Cada gole de água que eu bebia, eu já tinha que correr pro banheiro, senão não dava tempo. Aí, minha mãe teve uma visão comigo. Ela disse que viu uma gaveta. E dali ela entendeu que a situação estava séria. Nossa. Isso antes de você passar mal, ela teve essa visão? Isso. Ah, tá. Aí, na madrugada, todo tempo indo no banheiro bebendo água, a gente decidiu ir para a cidade. Sim. Em Baianópolis e Baianópolis para Barreiras. Bahia Barreiras. E numa distância muito longa, eu ia de lá, do sertão para a cidade passando mal. Meu Deus. Fui pro hospital, me mandaram pro hospital HO, lá na cidade de Barreiras. E lá já entrei em coma. Meu Deus, sério? Já me colocaram nos aparelhos, tudo mais, e eles fazendo lá aquela limpeza no sangue. E eles ainda não tinham descobrido ainda que eu tava com a diabetes. Eles estavam procurando, fazendo exame e aquela correria toda. Aí até que descobriram, até que tava já nos aparelhos, eu entrei em óbito. Nossa, isso de um dia pro outro? Isso foi muito rápido. Nossa, Pamela. Forte. E eu lembro que meus pais contam, na verdade, que eu entrei em óbito e o médico chegou pro meu pai e perguntou: você vai enterrar ela aqui na Bahia ou em Rondônia? Porque nós somos daqui. Sim. E ele falou que era pra gente fazer negócio com a funerária e tal. Sim. Só faltava de ligar os aparelhos. Só que aí a gente crê num Deus que tudo pode. Né? O meu tio, o Wilson, ele é missionário lá na Bahia também, da nossa igreja. Sim. Nesse tempo ele estava no monte. Ele foi orar. E ele ligou pro meu pai. E falou: ó, Deus manda te dizer que a sua filha não vai morrer. Glória a Deus. Aí, no desespero, né, o meu pai no telefone mesmo falou: ela não vai morrer, ela já morreu. Só que o meu tio, ele estava olhando com olhos espirituais. Sim. Aí, o Espírito Santo, ele tocou no coração do meu pai para que entrasse na sala dos enfermeiros, pegasse uma seringa e não podia. Não pode, na verdade. Não pode, sim. Foi um ato de fé ali, né? Foi. É como diz a palavra do Senhor: mais vale obedecer a Deus do que os homens. Isso. Então, meu pai, ele foi obediente ao Senhor, foi lá, encheu a seringa de água, seringa sem agulha, descolou a minha boca, porque como eu já estava em óbito e faltava ligar os aparelhos, meu corpo secou na cama, eu estava toda entrevada. Pequenininha, eu fiquei encolhidinha ali, com a boca seca, como se uma carne podre estivesse em cima de uma pedra, vamos dizer assim. Aí ele devagarzinho tirou e colocou. Ele disse que quando ele empurra aquela água ali na seringa na minha boca, na hora eu levantei. O coraçãozinho começou a bater. E na hora eu levantei e falei: papai, eu quero água. E nisso o médico já tinha falado pra ele bem antes, que não podia me dar água, hipótese alguma.
É mesmo? Porque quem entra nesse processo da cetoacidose, que é quando a diabetes está muito alterada, ainda mais porque a gente descobriu naquele tempo, Sim. A pessoa não pode beber água porque senão ele provoca tudo. Entendi. Ainda mais porque já estava em óbito, então o morto não precisa de água. Sim. Só que Jesus, ele é a fonte da água da vida. Então, ele não foi apenas uma água da torneira numa seringa. Foi uma gota do sangue de Jesus. Aleluia. Eu creio. E eu voltei à vida. E você lembra de alguma coisa referente a isso? A esse período, Pamela? Lembro. Tem uma memória boa nessas questões. Nossa, porque 4 anos, né, de Sim. idade, tão novinha. E o que você lembra, assim, da situação? Você lembra ali que você estava na mesa da UTI? Você lembra a sensação dos aparelhos no seu rosto? A sensação dos aparelhos é criança, né? Era vontade de tirar. Eu também lembro de alguns rostos de pessoas que esteve comigo lá. Lembro da falta que eu sentia dos meus pais, porque eles não podiam ficar na UTI. Verdade. E nesse tempo, minha irmã estava com 9 meses. No ano que ela nasceu, foi o ano que eu adoeci. E a minha mãe estava de resguardo, ainda amamentando a minha irmãzinha, a Emily Carol, que hoje já é maior que eu. Tem 17 anos de idade, que também é uma bênção, canta, é uma bênção de Deus. E o que mais me doía era essa falta dos meus pais mesmo, que eles você sentia ali, né? Aquela falta, né? Sentia aquela falta da minha mãe. Quem ficava mais comigo era meu pai, né? E minha mãe cuidava da minha irmãzinha. Sim. Aí trocava e tudo mais. Aí uma parte que eu lembro, e eu já tinha trocado já de quarto, eu já não estava mais assim na UTI, eu estava no quarto de observação com várias pessoas. E eu lembro que eu estava dormindo, minha mãe disse que eu estava dormindo, eu acordei, do nada ela estava do meu lado. Aí eu começo a cantar o hino que naquele tempo fazia muito sucesso, da cantora Eixla, Posso Clamar. Meu Deus. Com 4 anos? Com 4 anos. Esse e eu hino? comecei a cantar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, eu estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio desse vento e até chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo aqui, na proa do meu barco a dormir. E fiquei cantando ali, até aquela parte, mestre, vem me ajudar, que é o refrão. E minha mãe começou a chorar. E é só essa parte até aí que eu lembro, mas que foi o que mais me tocou nesse tempo. Porque de lá pra cá veio muitas coisas ainda, mas o que eu lembro e que me toca nesse tempo de 4 anos de idade na UTI foi essa parte que eu estava dormindo e eu acordei louvando ao Senhor. Glória a Deus. E até hoje, quando o Espírito Santo me toca para contar meu testemunho e louvar essa canção, eu canto como se eu estivesse vivendo aquele momento. Eu procuro sempre louvar, irmã Antônia, aquilo que o Espírito Santo quer e não o que eu quero. Sim. Não o que vai alegrar o coração das pessoas. Sim. É o que ele te direciona, né? Exatamente. Eu falo isso porque não tem nada a ver assim, né, com o testemunho. Mas tem a ver porque
Se Deus permitiu essa situação toda, foi para que eu glorificasse o nome dele, para alegrar o coração de Deus. Sim. E trazer verdade, trazer conserto, trazer uma palavra verdadeira para as pessoas. Então, assim, nós vivemos... E você tem autoridade naquilo que você canta, né? Porque você não canta só por cantar, você canta com toda a tua alma. Amém. Né? Então, você canta com toda a presença, a unção de Deus sobre a tua vida, porque você sabe de onde Ele te tirou. Então, quando a gente sabe disso, a gente não consegue ser uma pessoa assim, como que eu posso dizer? Normal, igual os demais cantando. Além, é algo assim, fora do comum, né? Quando eu ouço você cantar, é algo assim... tremendo, entendeu, Pamela? Na presença de Deus. E a gente sabe hoje o porquê de tudo isso, porque Deus precisava te dar autoridade naquilo que você canta. É uma convicção que só Deus, como eu estava me referindo, né, sobre cantar o que Deus quer. Porque hoje vivemos num tempo difíceis, os últimos dias. Sim. As pessoas hoje querem fama, querem status. Sim. Mas não querem mais a essência. A presença de Deus. É verdade. E quando cantam, quando vai pregar, eles procuram saber se isso vai alegrar o coração do ser humano. E não o que Deus quer passar para a igreja. Então eu tenho muita cautela, muito cuidado. Eu sempre falo, Senhor, qual o hino? Senhor, qual é a palavra? Senhor, qual é a ministração? E às vezes não vem sempre na hora. Sim. Entendeu? Às vezes eu tô em casa, o Senhor fala. Às vezes eu tô na igreja, o Senhor fala ele na hora. Ou às vezes quando eu pego o microfone, o Senhor fala, é esse. Nunca é na hora que a gente quer. Sim. Entendeu? E Deus tem as formas dele trabalhar. E Pamela, quando você... O que os seus pais relatam, que quando você voltou assim, o que os médicos falaram? Como que foi, assim, né, pra eles essa situação ali de saber... Tipo assim, ele tinha saído e tinha te deixado morta, né? E aí o teu pai foi e fez aquele ato de fé. E aí, como que foi? Como eles reagiram? Bom, meus pais contam que os médicos ficaram pasmos. Saiu da sala, daí entregou morta. Daqui a pouco volta. Tá vivo. Tá vivo. Aí, tipo assim, como assim, né? Aquela mente do médico, né? Sim. Aí, meus pais contam também que virou notícia no hospital todo. Imagino. Não sei se hoje ainda tem esse hospital lá, mas é o hospital HO. Sim. Todinho. E teve um momento... Eu não sei se foi no mesmo dia, se foi depois de alguns dias, mas meu pai conta que o médico chegou para eles dois e falou que eu poderia viver só até os 7 anos de idade, já depois do milagre. Depois do milagre? Depois de ter me visto lá viva, chegaram para ele e falaram, vamos até fazer um acordo aqui, que você vai ter que ir no INSS fazer o negócio, aquele negócio todo, auxílio-doença, porque ela vai viver só até os 7 anos de idade. Meu Deus. Que forte. E para a glória de Jesus, eu completei mês passado 21 anos. Eita glória. Pela primeira vez eu fiz uma festa de aniversário. Sério? Sério, porque todo aniversário que a gente ia fazer dava errado. Era sempre, vamos supor, festas comemorativas como aniversário, como Ano Novo, Natal. Sempre tinha algo. E não conseguia... E a gente não conseguia comemorar. Nos meus 15 anos, eles tentaram fazer, só que veio a pandemia. Pô, Pamela, meu Deus. Aí como ia fazer, né, festa na pandemia? E para a glória de Jesus... Eu, mais na verdade, eu e o meu amado, né? Deus usou ele para fazer essa festa. E foi lindo para a glória de Deus. Pamela do céu, olha que testemunho forte, viu? Eu fico pensando assim, como que Deus, eu não sei, como que ele escolhe pessoas para passar por experiências sobrenaturais, para que o nome dele venha a ser glorificado. Hoje você sabe, Pamela, que tudo é para a glória e honra dele. Né? Você só está de pé porque ele permitiu.
porque ele causa permite. Então, é algo extraordinário que ele quer fazer e muito grandioso. Pode ter certeza que você é grande e ele quer fazer algo grande na tua Glória vida. a Deus. Por esse testemunho, essa história de fé. Intervalo? Vamos para o intervalo e já retornamos. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Glória a Deus, voltamos! Que bênção, que testemunho forte! Meu Deus do céu, tremendo testemunho da Pamela. E eu tenho certeza que você está impactado aí, assim como eu estou impactado. Né? Eu sabia algumas coisas do processo da Pamela, né? Porque quem não sabe, a Pamela é filha do pastor João Paulo, com a irmã Daiane, né? Congregaram muitos anos na Assembleia de Deus. Ela está na Assembleia de Deus. Então, assim, é um testemunho muito forte, que eles vivenciaram, toda a família, né, vivenciaram esse testemunho, e hoje, né, a Pamela está aqui no Você Crê para compartilhar, é porque Deus, ele é extraordinário, né, e ele opera grandiosidades, assim como eu creio que Deus pode operar na sua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde, né? Qual o teu impossível hoje? Coloque diante do Senhor que ele pode fazer, né? O médico deu um diagnóstico ali para a Pamela, mas o Senhor é que dá a última palavra, né? Então não deixe de compartilhar essa entrevista para o maior número de pessoas, porque essa história precisa ser conhecida, como a gente diz hoje, precisa ser viralizada, né, nas redes sociais, para que Deus venha a ser glorificado e que as pessoas possam ter esperança, porque o nosso Deus é Deus de esperança, porque a última palavra sempre vem dele, não importa o que você tem passado, do Senhor é a última resposta, ou é a resposta, né? É a resposta, é a última resposta, é o último decreto, é ele que dá, ok? E nós vamos voltar ao bate-papo com a Pamela, e eu quero perguntar para você, Pamela, você nasceu no lar evangélico, né? Como você me disse, mas como foi? Aos 4 anos você não tinha aquele entendimento, né, de Deus, daquela convicção. A partir de que idade que Deus permitiu que você tivesse aquele entendimento? A partir de que idade você teve aquela experiência de intimidade com Ele? Oh, glória. Realmente é para quem crê, né? Então, esse processo pessoal meu com Jesus, né, começou com 14 anos. O processo começou dos 4 anos, como a senhora falou, cresci no berço evangélico, os meus pais iam para a igreja e tudo mais. Mas eu ainda não conhecia de fato Jesus como pai, como melhor amigo, como irmão e como primeiro amor. Que bênção. Eu apenas conhecia o Deus do impossível, que foi exatamente o que ele fez. O impossível permitiu a morte, mas me deu a vida. Então, até os meus 13 anos, eu só conhecia o Deus do impossível, o Deus que faz. E com 14 anos, eu comecei a conhecer o Deus que é. Eita glória. Que independente se ele faz ou não, ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Ou seja, ter um relacionamento com ele, uma intimidade assim, a ponto de você estar satisfeito na presença dele. Independente da circunstância, Independente né? da circunstância. Isso. Por exemplo, você tem sonhos, você tem projetos, mas isso não traz ansiedade para o seu coração, porque você está, de fato, realmente Glória satisfeito na presença de Deus. E sabe o que é interessante, irmã Antônia? Quando a gente está ansioso com certas coisas, com sonhos, com planos que a gente quer realizar, que a gente quer de Deus, com promessas que Ele nos prometeu, Deus não faz. Desse jeito. Porque se Ele fizer quando a gente está dessa forma, a presença de Deus já não é mais prioridade. Sim. Já é o sonho, né? Ali a situação, e né? Deus não aceita nos perder. É verdade. Agora, quando a gente menos espera, aleluia, quando a gente está satisfeito, tem até um hino que fala, que eu gosto muito, que foi o que Deus ministrou no meu coração uma vez. Eu estou aprendendo
a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E voltando à parte de que eu conheci Jesus com 14 anos, foi através dessa mesma enfermidade. O Senhor me deu vida com 4 anos, mas tive que passar por esse processo lidando com essa enfermidade. Sim, você tem esse diagnóstico, mas sobrevive pela misericórdia do Senhor que te mantém em pé, né? Isso. E com 14 anos, com essa enfermidade, através dessa enfermidade, veio outras doenças. Eu tive uma infecção no dente de trás. Nossa. E esse dente infeccionou e generalizou. Pegou nos meus 2 ouvidos e a minha garganta. Aí isso aqui cresceu, eu tive que fazer a traqueostomia. Nossa, aí tá aí que a é cicatriz, essa cicatriz, né? aqui. Toda vez que eu olho, eu lembro o quanto Jesus foi bom comigo. É verdade. E quando fiz a traqueostomia, 15 dias sem comer, sem beber, só na base do soro, na UTI, no hospital. Naquele tempo era o Bom Samaritano, agora é Ameron. Né? Para a glória de Deus, o Senhor nos deu condições para a gente ter esse plano. Sim. Porque se fosse vamos supor, pelo SUS, sim, ia ser mais coisa demorado, burocrático. Então, sim. até nessa questão, Deus foi Que muito bênção. cauteloso, muito cuidadoso com a gente. E eu lembro que antes de eu fazer essa traqueostomia e o cirurgião tirar o dente, eu estava ainda no quarto de observação. Meu pai estava comigo, né? Como desde o início, né? Meu pai lá comigo e minha mãe cuidando da minha irmã e trocando, né? Meu pai disse que eu comecei a me bater. Comecei a me bater porque a infecção, ela tomou conta da minha corrente sanguínea. Entendi. E a respiração foi faltando. Deu convulsão ali, Sim, né? Sim, exatamente. Ele disse que eu fiz um sinal assim pra ele, ó. Tipo assim, tô indo. Aí foi a hora que ele se desesperou e chamou os médicos. Aí quando os enfermeiros chegaram na sala, eu já tinha arrancado os aparelhos pela convulsão. Meu Deus. Aí me mandaram pra UTI. E eles contam que o dono do plano, do hospital, não queria pagar o cirurgião para fazer a cirurgia. Só que aí, esse cirurgião, ele chegou para os meus pais no outro dia e contou para os meus pais que na madrugada ele não conseguiu dormir. Meu Deus. Porque ele ouviu uma voz do Senhor falando com ele. Chega, arrepiei aqui tudo. Ele disse para meus pais, eu ouvi uma voz falando comigo. Aleluia. Salva a vida daquela menina. Meu Deus. E ele disse que ele ia fazer aquela cirurgia em mim como se ele estivesse fazendo na filha dele. Nossa. Porque se ele perdesse a filha dele, não tinha mais nenhuma filha. Sim. Então, o doutor fez essa cirurgia, fez a tráqueo. E ali começou, né, aquele processo dos medicamentos, faz efeito e tal. Só na base do soro. E Deus é perfeito, porque Deus é perfeito. Ele cuida de tudo, né? Esse mesmo doutor, ele Aleluia. chegou até a comentar com os meus pais que eu iria ficar sem voz, não ia poder mais cantar. Vários diagnósticos, né, Pamela? Meu Deus. E também pouco falar, por Sim. causa da tráqueo. Sim. E eu lembro que quando já de alta, com um buraquinho aqui aberto ainda, tampado com gaze, fui para o primeiro culto depois da UTI e cantei. Acalma o meu coração. Cantei com a minha mãe. Acalma o meu coração. Ah, O vento está soprando.
mas é te adorando que venço o mar da aflição. Nesse tempo ainda era o setor 47, onde meu pai era supervisor. Então, assim, a última palavra do Senhor. Não vai mais cantar. E saiu do hospital, já está cantando. Só Deus que faz isso. Só Deus. Fica tão claro, um versículo, agora eu não lembro o capítulo, o livro, mas o Senhor, ele, ou é uma frase que a gente usa agora, não estou lembrando, mas o Senhor, ele não nos tira da situação, da provação. Ele nos livra dentro das circunstâncias. Né? Assim como Daniel na cova dos leões. O Senhor permitiu que ele fosse jogado na cova, mas não permitiu que os leões tocassem nele. Então, o Senhor, ele não vai, vamos dizer, falar assim, você não vai passar por essa situação. Não, a gente passa por situações difíceis, mas dentro dessas situações o Senhor nos forja, né? Nos concede a vitória. E eu percebo, né, de todos os testemunhos que já foram contados aqui, Pamela, que todos são dessa forma. Por quê? Porque se fosse tão fácil, só livrar não teria tanto impacto quanto passar pela situação e saber que Deus está te livrando ali de todas as circunstâncias difíceis. A graça. A graça de Deus, ela nos envolve, nos alcança, e é por ela que nós vivemos, né? Já dizia o apóstolo Paulo, foi-me dado um espinho. Sim. Eu pedi, clamei ao Senhor para que ele tirasse, mas o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Então, a graça de Jesus no meio do espinho foi o suficiente para mim. Até hoje, e sempre será enquanto estivermos nessa terra. Né? A gente pensa que acaba por aí, mas... Não acaba. Quem dá a última palavra sempre é ele, né, Pamela? E, depois desse tempo com 14 anos, de 13 para 14 anos, o processo não parou. E você ouviu a voz de Deus ali com você no hospital? Você teve essa experiência particular de ouvir a voz dele, de ele falar contigo dentro? Como é que foi esse processo, assim? Que você falou que foi ali que começou, né? Que aí você viveu na consciência mesmo de que tinha um problema e que só Deus por você novamente, né? E como que foi esse período? Então, sobre a situação do dente, a tráqueo e essa situação ainda não tive essa experiência de conhecer a Jesus. Começou o processo ali. Ah, sim. Mas o processo mesmo de conhecer a Jesus, de quem ele é, foi depois. Porque depois desse processo da tráqueo e do dente, que eu voltei para casa, tive outros diagnósticos, mais 3, na verdade 4. Eu tive a depressão aguda, a perda de peso, pesei 27 quilos. Meu Deus. Uma doença chamada neuropatia. Ela é idêntica com a fibromialgia, né? E também as crises de ansiedade. E fora a gastrite nervosa, fora o refluxo, eu tomava muita medicação. Sim. Aí acaba atingindo outros órgãos, né? Sim. Então, essas doenças foi tudo junto, foi tudo à tona, assim. Foi de uma vez. Depressão, perda de peso, ansiedade, gastrite, diabetes. Nossa. E o diabetes, ele é assim, uma coisinha assim na unha... É muito. Agora imagine muita coisa, né? Sim. Só que muito maior do que isso era Jesus na minha vida. Com certeza, glória a Deus. E foi nesse processo da depressão que eu conheci a Jesus de fato. Eu lembro que eu estava dentro do meu quarto. Sabe assim, aquele ambiente não só escuro fisicamente, mas escuro de tudo, espiritual, aquele peso. E minha mãe no quarto, meu pai cuidando da obra do Senhor, minha irmã brincando. E eu lá dentro do quarto, não queria sair para nada. Não tinha esperança com nada. Eu tinha vergonha de sair de casa por causa da minha aparência. Sim. Era cercada de amizades. Que é a filha do pastor, é porque canta, porque isso e aquilo. Né? Aquelas pessoas assim que olham para você, ele não vê a essência,
quem você é de fato, o seu caráter, mais aquilo que você é útil, né? E eu aprendi com Jesus a amar a senhora por quem você é em Cristo, e não porque você é útil. Pelo que você oferece ali, Sim, né? porque isso é só um complemento da graça de Deus. É isso mesmo. Então, nesse tempo, foi um aprendizado também das amizades. Sobre saber escolher. Com certeza. E essa fase, 14 anos, 15 anos, é uma fase muito difícil, né? É uma fase de muitas dúvidas, né? De muitas incertezas. E aí você, além de vamos dizer, um adolescente normal já passa por tantas situações. Imagine você com tantos diagnósticos ruins, né? Aí você pensava, o quê? O Senhor não me ama, o Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? Vários pensamentos, né, se passaram na tua mente, né? E já era um trabalhar de Deus na minha vida para, de fato, conhecer Jesus como o melhor amigo. Claro. Eu digo para ti, irmã Antônia, quem é o meu melhor amigo hoje é o Espírito Santo. Sim. Não tenho outro além dele. Sabe? E foi desde aí que a gente começou essa amizade, esse relacionamento. As amizades se afastaram. E foi nesse processo também que eu aprendi que a verdadeira beleza em qualquer ser humano, e principalmente numa mulher, que foi o que Deus, né, caprichou, é a essência, é o interior. Se você conhece de fato a Cristo, a Jesus, você é linda. É verdade. Não importa a sua aparência, porque eu estava com 27 quilos, então automaticamente eu me olhava no espelho com 14 anos, imagina. Pois é. Hoje as adolescentes, lindas esteticamente, se acham feias. Imagine como que ficou a minha mente me olhando no espelho exatamente esquelética. São frustradas muitas das vezes por ter uma coisa, tipo assim, se olha no espelho, mas não se acha bonito. E sim, porque o interior está feio. É isso mesmo. Está deslacerado. Então, assim, eu tava deslacerada tanto por dentro quanto por fora. Isso mesmo, meu Então Deus. não tinha jeito, assim, só pra Jesus. E foi aí que eu comecei a aprender. Nesse mesmo hino que eu cantei, eu estou aprendendo a estar, satisfeita em ti. Nesse mesmo hino tem uma parte que diz assim: qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E foi aí que eu comecei a ver a beleza de Cristo. E nessa mesma situação, já para concluir, eu lembro que eu sentada na minha cama, do jeito que eu tava aqui, com as pernas cruzadas, eu não tinha força de orar. Nem mesmo pôr pra fora o que eu tava sentindo. Sim. Às vezes eu pensava, o inimigo colocava na mente, né? Porque o inimigo, quando ele acha brecha, ele se aposta da sua mente. Colocava na minha mente, vai para a parada de ônibus. Quando o ônibus descer, você se joga na frente. Eu já ia perguntar o que você pensava. Aí pensava também em me cortar, mas eu tinha medo da reação dos meus pais, das pessoas. Sim. Assim, era uma coisa maligna mesmo, que o inimigo ele se aproveita da situação. E quando a gente não tem discernimento, esses pensamentos acabam ganhando força na gente. E eu lembro que eu falei pro Senhor, de cabeça baixa, em pensamento, não falei nada verbalmente, em pensamento. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Meus pais estão sofrendo por minha causa, porque eu carregava uma culpa muito grande dentro de mim. O maior motivo da depressão que eu tive foi a culpa. Meu Deus. Eu tô sofrendo e por minha causa meus pais estão sofrendo. A minha irmãzinha tá sofrendo. Meus pais não têm mais vida. Tem que abrir mão das coisas para cuidar de mim. Enquanto eu estava ajudando eles na obra, agora são eles que... Eu não quero isso, Senhor. Então, o Senhor me leva. Me leva porque vai ser melhor para eles. Eu não dizia nem para mim, eu pensava neles, nos meus pais. Então, eu meio que sofria mais por causa deles. De ver eles sofrendo por conta das suas circunstâncias. Exatamente. Não tinha vida. Minha mãe
nessa trajetória de 4 anos pra cá, ficou 4 anos sem dormir. Meu Deus. Comigo, porque eu dava convulsões. Sim. Meu pai também, da mesma forma, né? E eu lembro que quando eu terminei de fazer essa oração na minha mente, eu recebo uma mensagem no meu celular. E essa mensagem era de um jovem que naquele tempo eu tinha assim uma amizade com ele, por ele ser uma pessoa de Deus, espiritual. E é um jovem assim que naquele tempo ainda, se você olhar para ele assim, você não dá nada por ele. Igual aquele versículo, nele não havia beleza alguma. Era apenas um jovem sonoplasta da igreja, mas que era crente firme, que tinha intimidade com Jesus. Glória a Deus. E ele me mandou uma canção. E o Espírito Santo começou a falar comigo através dessa canção. Cante ela. E o Espírito Santo começou a falar: acalma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Glória a Deus. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Aí a parte que mais me tocou, e até hoje. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle. Então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Irmã Antônia, sabe quando o Espírito Santo invade um ambiente assim? Aleluia. Que mesmo estando escuro fisicamente, clareia? Sim. Eu senti uma paz que eu não sentia. A verdade, eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi a primeira vez que eu comecei a sentir a paz que excede todo entendimento. A força que excede o entendimento. Que tudo que vem do céu excede o entendimento. E interessante que esse hino fala: enquanto tu adora, Deus cuidando está. Na minha mente de 14 anos ainda, naquele tempo, eu pensei, eu vou continuar cantando na igreja. Mas o que de fato o Senhor estava me ensinando ali, naquela situação e também através dessa canção, era que a adoração que Ele queria não era só simplesmente subir em cima do púlpito e cantar. Sim. Jesus queria relacionamento. Essa é a verdadeira adoração. Para que tu entregasse no louvor algo verdadeiro, algo que você vivenciasse, né? Antes só cantava, agora eu passei a viver. A viver, isso mesmo, aquilo que você canta. Então, por isso que eu disse no início que da minha trajetória de 4 anos até os meus 13 anos de idade, eu conhecia o Deus do impossível, o Deus que faz. Dos 14 anos até aqui, conheci o Deus que é. Glória a Deus. Que bênção. Gente, vamos para mais um intervalo e já retornamos. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Que é isso, gente? Que testemunho é esse? Meu Deus, estou aqui impactada com o poder de Deus através desse testemunho da Pamela. Como o nosso Deus, Ele é
incrível. E como ele faz o extraordinário. Ele permite situações das nossas vidas para que nós venhamos sempre lembrar do que ele fez. A Pamela falou algo no carro que eu lembrei de mim, né? Hoje, eu falei, Pamela, como que tá hoje, né? Ela falou assim, olha, agora só tem a cicatriz. E realmente a cicatriz fica aqui para a gente não esquecer, né? O quanto o Senhor foi bom conosco. O quanto ele foi bom. E quando a gente passa por essas dores, esses desafios, nós ficamos tão sensíveis a ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo, e nós não conseguimos dizer não para Ele. Porque quando a gente não passa por dores, a gente parece que fica meio assim, né? Ah, não, eu não consigo fazer isso. Quando Deus me deu esse projeto, Pamela, eu não falei não para Deus. Mas se fosse em outra época, se eu não tivesse passado por todo o meu processo de dor, eu tinha falado muitos não para ele, como eu falei, né? Mas o Senhor, ele permite situações para nos forjar, porque ele quer nos usar. Ele quer que nós sejamos a atalaia dele nessa terra, que a gente possa ser influenciadores para o reino dele, né? E se for para ser alguém conhecido, mas que antes de nós sermos, é o nome dele que será conhecido através de nós, né, Pamela? É verdade. E nós queremos saber agora, Pamela, como está hoje a Pamela, né? Como você passou por esses processos de dores, né? Você teve que passar por terapia? Sim. Ainda com 14 anos, 14 para 15 anos, eu passei por uma psicóloga. Graças a Deus, foi uma psicóloga cristã. Inclusive, eu quero mencionar o nome dela. Sim, claro. Manda um abraço para ela. Irmã Rebeca. Ah, sim. Um abraço, Rebeca. Ela participou do Comovel, da nossa igreja. E ela foi uma bênção na minha vida. E assim, também foi uma experiência e tanto ter passado com ela, né? Porque através disso eu comecei a ter desejo de fazer uma faculdade de psicologia. Ai, que legal! Né? Comecei a ter aquele desejo de ajudar as pessoas a tratar o seu emocional, a sua área sentimental e também ajudar fisicamente, né? Porque tudo o que envolve o exterior é reflexo do interior. Isso. Porém, os planos do Senhor não são os nossos. Os deles é muito melhor, sabe? Eu comecei a entender com um tempo que o Senhor não queria que eu entrasse numa faculdade realmente de psicologia. Porque na faculdade do céu o Senhor já estava me formando na área da psicologia. É tanto que hoje o testemunho no qual eu conto nas igrejas, ou por onde eu passo, e também na minha rede social, qual a senhora já viu, eu tenho recebido vários comentários e vários testemunhos de pessoas que estavam na pior. E através do testemunho o Senhor tratou, o Senhor curou, Glória o Senhor a Deus, restaurou. restaurou. Então, assim, não existe terapia melhor do que a psicologia do céu. Existe até um livro que eu gosto muito, que o tema é Jesus, o maior psicólogo que existe. E de fato ele é. É do Augusto Cury, se eu não me engano. Esse Jesus, o maior psicólogo do mundo, se eu não me engano, é do Augusto Cury. Sim, é ele mesmo. Augusto Cury, que ele era ateu. Sim, porque assim, a psicologia, a terapia é ótima. E eu não... Descarta, né? Eu não descarto, se a pessoa pode fazer, faça, né? De preferência com um cristão, né? Porque ele tanto ali pode te ajudar psicologicamente quanto espiritualmente. E vai se conectando, como eu me conectei com a Rebeca. Sim. Porém, existem certos limites que o Senhor não permite que o homem tenha acesso. A nossa mente. Quando Deus quer algo a mais, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, quando Deus escolhe, o acesso é limitado. Então, assim, eu fui muito ajudado por pessoas com a psicóloga, mas apenas o Espírito Santo, de fato, tirou
tudo que eu sentia. Ele Foi limpou só ele, ali, limpou. Né? Lavou, limpou, Só tirou. ele me entendeu de fato. Sim. Que o Espírito Santo, ele é, como diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Ou seja, assim de cor eu não me recordo do verso, mas ali fala que o Senhor, ele esquadrinha o coração. Sim. Psicologia do homem da terra e cristão é bom. Sim. Mas a do Senhor é que é você extraordinária. Está querendo dizer que a do homem é limitada, é né? limitada. E a de Deus, ela é ilimitada. Isso. Então, ela pode fazer muito mais do que a ciência Sim. faz, né? A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lança sobre mim todas as vossas preocupações, toda a ansiedade, porque Sim. Ele tem cuidado de vós. Então, assim, é um convite do Pai. É verdade. Ele também diz, vinde a mim. Eu estava até estudando sobre esse versículo. E acredito que ele realmente é o nosso maior terapeuta, porque é nele que a gente pode conversar. A gente pode ter esse acesso de conversar, né? Ter a liberdade de conversar a hora que nós quisermos. Sim, uma coisa que o Senhor sempre me cobrou de mim até um tempo atrás, a sinceridade. Sim. Porque quando o Senhor faz esse convite, vinde a mim, lança sobre ele e esse relacionamento, é lógico que ele quer que a gente fale exatamente o que estamos sentindo. Claro. Tem gente que até ora, até busca. Só que é da boca para fora, é uma oração assim, que tem uma liturgia. Sim, superficial. Superficial. Deus não quer isso da gente. Ele quer profundidade. Se eu, que sou ser humano, eu gosto de uma amizade que tem sinceridade, imagina a pessoa do Espírito Santo. É verdade. É verdade. Então, assim, esses dois versículos, eles se encaixam perfeitamente, porque é um convite, já está falando um convite pessoal da pessoa. É pessoal, é você e Deus ali no seu secreto. Eu me lembro da passagem das 10 virgens, em Mateus capítulo 25. 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que as 5 prudentes tinham reservas. As loucas não tinham reserva. O que é a reserva hoje? A reserva é ir para a igreja. É fazer a obra, tempo de oração. Agora, ser cheio é na intimidade, no secreto. Por que as loucas não entraram com o noivo? Porque elas tinham reserva. E como elas não buscavam no secreto, então não passava da reserva. É o secreto, né? Que forte. Então, Deus não quer apenas uma reserva. Deus não quer que eu só cante na igreja, como eu já contei aqui. Deus não quer apenas o culto nos domingos. Sim. Deus quer intimidade. É como a passagem de Apocalipse 3. Nós vivemos num tempo que hoje as pessoas, a igreja de Sardes da atualidade, acha que está vivo, porque canta, porque prega, porque faz a obra, porque, tipo assim, acha que por muito fazer que vai entrar no céu. Acha que está vivo, mas está morto. É verdade, porque não tem a intimidade. Não passa da reserva. E para entrar no céu precisa estar cheio. É verdade. Tem que estar cheio. E tem que estar quente. Cheio do Espírito Santo. Pamela, e como foi esse processo para você das doenças, a fibro não, como neuropatia. Como é que foi? Deus te curou ou você toma medicamentos hoje para controlar? Como que ficou essas doenças no decorrer do tempo? Olha, a neuropatia é uma doença nos nervos. Sim. Você ela sente dores? Não. Não? Mas quando eu tinha essa doença, eu sentia dores 24 horas. Sentia fisgadas no meu corpo inteiro. Sentia uma ardência na pele. Começou nos pés e depois foi pro corpo todo. E foi por causa dessa doença também que eu cheguei a pesar 27 quilos. Sim. Eu carregava um travesseirinho para a igreja, para onde eu ia, porque sentar numa cadeira normal, no banco, doía. Doía tudo, né? Tudo, então eu tinha que carregar esse travesseiro. E eu lembro que
na casa dos meus pais, numa distância dessa aqui, como aqui era a cama, o banheiro. Sim. Pra mim ir pro banheiro, minha mãe tinha que me colocar nas costas dela. Meu Deus, pra me levar pro banheiro. Força. Doía tudo. Noites mal dormidas. Sim. Às vezes trocava o dia pela noite. Meu Deus. A noite pelo dia. Não tinha apetite pra comer por causa das medicações. Sim. Que eram muito fortes, né? Só que a minha mãe, uma mulher cheia de Deus, uma mulher sábia. Glória a Deus. Né? Inclusive, mando um beijão pra senhora mãe, irmã Daiane. E um abraço pro senhor, meu pai, pastor João Paulo. E também um abraço pra minha irmã Emily Carol. A minha mãe, ela profetizava todos os dias na minha vida. Eu falava, mãe, tá doendo. Aí ela vai sarar. Mãe, eu quero morrer, você não vai morrer. E ela dizia, essa doença vai desaparecer e você nem vai perceber. E eu desacreditada, chorava. Sim. E isso durou 4 anos, essa enfermidade. Nossa. Eu tomava dipirona. Quando não tinha... Eu tomava Tramal de 6 em 6 horas. Que é um remédio que dá pra gente que tem câncer. E às vezes nem fazia efeito. E às vezes tinha que tomar de 4 em 4 horas, porque a dor era intensa. E era Tramal, era Paco, era dipirona, era uma coisa só. E fazia o tratamento. Aí eu lembro que da última vez que a gente foi num profissional de saúde dessa área, no neuro, a gente pegou as medicações de tratamento. Passou um mês, a minha mãe olha lá nas minhas coisas, tá lá os remédios com a caixa fechada. E nisso eu tinha ido para uma agenda com meu pai, e nessa agenda eu tinha dormido a noite todinha. E ele olhando aquilo ali, falou, você dormiu mesmo? Dormi. Porque você não dormia, né? Não. E quando dormia era toda hora acordando. E chamava eles pra me ajudar. Sim. Era uma febre. E eu dormi. Não sentiu nada, não. Eu nem me toquei. E ele achou estranho e ficou quieto. Voltamos pra casa, minha mãe. Por que tu não tá tomando as medicações? O que tá acontecendo? A gente tá fazendo tratamento aí, você sentindo dor e não tá tomando a medicação. Aquela preocupação de mãe, sim, né? Minha mãe, ela é muito dócil, mas porém é raiz, é dessas que é boa. É firme, né? É firme, é dessas que é boa. Porque hoje as mães é tudo Nutella, né? Aí eu falei, ai mãe, é porque eu não tô sentindo mais nada, então eu parei de tomar. Aí foi quando eu me toquei, tanto eu quanto ela. E meu pai também. Tipo assim, bom. Sim. Isso demorou quantos dias mais ou menos, assim, pra você perceber que não tava mais doendo? Que não tava mais sentindo dor? Eu já tava um mês sem tomar, então foi uma semana depois. Ah, sim. Nossa. Aí foi quando a gente caiu em si. Que quando a gente profetiza no meio do vale... O milagre acontece. O milagre acontece. E desde então, Deus me curou, como a minha mãe profetizava, que ia desaparecer, eu nem ia perceber. Sim. E, pra glória de Deus, meu apetite começou a voltar. Eu comecei a ganhar peso. Eu comecei a ter a minha rotina de novo, né? Ajudar em casa, estudar, ir pra igreja normal, né? E Deus foi perfeito. Que bênção, e hoje, né? Não sinto nada. Hoje levo a minha vida plena com Jesus fazendo a obra. Você trabalha? Trabalho, faço faculdade. Que bom, bênção. Faculdade de quê, Pamela? Faço faculdade de música. Que bênção, glória a Deus. Vive uma vida normal, isso, como dizem, né? Vive uma vida normal. Como todo cristão, né, tem seus espinhos, né, como diz o apóstolo Paulo, sim, do espinho e a graça de Deus que nos basta, eu tenho ainda aquela rotina de sempre, né, que é a do diabetes. Eu tomo insulina 3 vezes ao dia e tenho que ter aquela dieta, né.
exercício físico e tudo mais. Mas assim, o teu corpo hoje, vamos dizer, a reação do teu corpo hoje está tranquilo. Você não sente nenhuma complicação, fraqueza, essas coisas, dores, né? Não, hoje não tem. Não. Tem ali o diagnóstico, tem que tratar, mas está tudo na tá normalidade, tudo okay, né? Tá tudo ok. Olha aí que bênção, glória a Deus. É assim que Deus faz, né, Pamela? Deus faz além do que a gente pensa. Como você falou, o espinho da carne, né? Tem ali o diagnóstico, tem que tomar o remédio, mas o Senhor tem te sustentado até aqui, né? Glória a Deus, que bênção. Deixa uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir depois, né? O que você deixa, né, para essas pessoas que possam estar passando por um diagnóstico ou uma dificuldade ou algo que parece que elas não têm mais esperança. Qual a mensagem que você deixa? Glória a Deus. Então, a palavra que eu deixo para o seu coração, você que está nos assistindo, se encontra no livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, que diz, na tradução original diz assim, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e ele mesmo cura. Se a gente for procurar na tradução atual, vai dizer mais ou menos assim, porque ele faz a ferida. E ele mesmo cura, né? Ele faz a ferida, mas trata do ferido. Ele fere, mas ele também cura. Ou seja, a chaga, para quem não sabe, chaga é uma doença na pele, uma ferida que Jó teve no tempo dele. E aquele diagnóstico, né, se você pesquisar, é uma doença terrível, que coça, ao mesmo tempo que coça, ela dói. Mas, como reflexão para a nossa vida hoje, a chaga, ela representa aquela fase do deserto, que foi exatamente o que eu passei, a fase que eu precisava conhecer a Jesus, né? A Bíblia não vai dizer exatamente se Jó conhecia só o Deus que faz. Na verdade, ele conhecia o Deus que faz e Deus que é. Mas Deus permite essa situação na vida de Jó para nos dar um exemplo de hoje. Que a chaga é para nos atrair para a presença de Deus. Porque no versículo fala, ele mesmo a liga, ele trata do ferido. Sim. E essa liga fala de uma aliança que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, quando ele rasgou o véu e hoje permite que a gente tenha um relacionamento com ele através da graça. Amém. Então, ele trata do ferido, então é através do deserto, através da chaga, através da situação, das dores, que o Senhor nos traz para a presença dele, que a presença dele nos atrai e trata do ferido. E o versículo diz que ele fere, ou seja, esse ele fere simboliza o espinho, no qual o apóstolo Paulo menciona no Novo Testamento. E ele mesmo cura. E esse ele mesmo cura tem dois sentidos. Que é a cura da graça, que é quando Deus fala para o apóstolo Paulo que a minha graça te basta, independente do espinho. E também simboliza o cumprimento de uma promessa, no qual, através da chaga, Deus permite as dores. E naquele processo das dores, o Senhor ele faz uma promessa na sua vida. Ou seja, se você passa por uma escassez, o Senhor promete te prosperar. Sim. Se você passa por uma enfermidade, o Senhor promete te curar. Glória se a Deus. Você é tímida, aí Deus te chama para pregar, cantar, profetizar, sapatear e sair correndo. Então, assim, a gente deve analisar nesse versículo se o deserto que a gente está passando, da chaga e do ele fere, é para que a gente tenha um relacionamento com ele, ou se já tem, que é para a gente esteja satisfeito nele. Essa palavra é muito forte, a satisfação, né? Isso. Que tudo a gente possa estar contente, como Paulo afirma, né? Com tudo, ou com um pouco, ou com muito, ou com a doença, ou com a saúde, ou na alegria, ou na tristeza, estar contente com ele em todas as situações. Sim. Pamela, muito obrigado, viu? Deus abençoe muito o seu ministério, prospere você e te use poderosamente cada vez mais. E que ele venha realizar todos os sonhos que ele tem para você, tá?
você tá namorando também, né? Esqueci de perguntar, mas eu tô falando aqui, pessoal, tá? Ela tá namorando, viu? Então, só ore para Deus abençoar o casamento dela, né? Em nome de Jesus. E que você venha a ser muito, muito feliz e realizada em Jesus. Tá? Você é uma mulher, né, que Deus vai levantar muito, muito, muito nessa terra. Glória a Deus. Então, pode se preparar, porque vai ter algo grande para Deus realizar na tua vida e na tua história, tá? Você nem imagina o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer algo extraordinário, tá? Em nome de Jesus. Continue firme, né? Firme no Senhor, que Ele vai te honrar. Glória a Deus. Amém. Tá? Deus abençoe. Vamos finalizando, gratos ao Senhor por ter aqui, Ele ter nos ajudado. E não deixe de compartilhar essa entrevista impactante, porque eu tenho certeza que vidas serão alcançadas através dessa história de fé, né? Essa vida em Jesus, o qual a Pamela passou, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer na tua vida também. Creia somente nele. Nós nos vemos semana que vem, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia. Sou Bela Estética e Cabelo. Arte e transfer personalizados.